como funciona o método setAccessible do Reflection? Bom, a gente sabe que esse método nos ajuda a acessar uma propriedade num determinado objeto ao qual a gente não tem acesso. Por exemplo, eu tenho uma classe que tem uma propriedade do tipo string e essa propriedade é privada. Se eu quiser fazer alguma operação em cima dessa propriedade, seja obter o valor ou setar um valor nessa propriedade de forma direta usando o Reflection, eu não vou conseguir porque ela é privada, tá? Então, como eu não estou no escopo desse objeto, eu não tenho acesso a ela. O setAccessible ele vai nos dar esse acesso, tá? Então ele vai nos permitir acessar essa propriedade mesmo que ela seja privada, beleza? Mas como funciona isso? Uma vez que eu setei ela como acessível, essa propriedade ela vai ficar pública para toda a minha aplicação? Não é bem assim. Quando a gente vai fazer o acesso a uma propriedade usando o Reflection, primeiro a gente obtém uma referência dessa propriedade, tá? Que é representada pelo objeto do tipo field, certo? E dentro desse objeto tipo field, a gente faz o setAccessible, ou seja, a gente invoca o método que existe dentro desse objeto field, tá? Quando a gente faz esse setAccessible true dentro do objeto field, ele vai setar a referência que a gente tem àquela propriedade como acessível, beleza? Uma vez que o escopo desse objeto field morrer, a propriedade volta, né, a ser como ela era antes do setAccessible, tá? Então a gente não precisa voltar ela para não acessível, por exemplo, beleza? Porém, existe uma classe chamada ReflectionUtils do Spring que ela também nos retorna uma referência das propriedades de um objeto, porém ele mantém um cache interno, tá? Então ele guarda a referência desses fields no mapa que ele tem dentro dessa classe. E, por exemplo, eu obtive um campo uma vez, uma propriedade uma vez, ele me retornou um objeto tipo field. Na próxima vez que eu for obter o mesmo campo, ele vai me retornar a mesma referência, tá? Então ele guarda um cache dessas informações, beleza? Isso significa que se eu faço um setAccessible como true em um ponto do meu sistema e em outro ponto eu obtenho a referência de um mesmo campo, desse mesmo campo, eu não preciso setar ele novamente como true, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui prático para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Aqui eu criei uma classe chamada produto e coloquei o campo privado chamado descrição, beleza? Aqui eu criei um método main, só para a gente fazer um teste, e criei uma instância desse produto, tá? Então esse produto tem a descrição teste, beleza? Aqui eu obtive a referência desse campo descrição usando o método getDeclaredField do objeto class, certo? Então aqui eu obtive uma referência e precisei setar ele para true. Dessa forma eu consigo obter o valor que está nesse objeto através de reflection. Beleza? Depois eu obtive da mesma forma esse mesmo campo descrição. Porém, como a gente está usando o getDeclaredFields do objeto class, a gente vai receber aqui uma referência diferente do que a gente recebeu da primeira vez. Tá? Então, se a gente não fizer o setAccessible true, não vamos conseguir fazer o get aqui. Tá? Eu vou demonstrar. Então, vou comentar o setAccessible true e vou rodar esse código. Lá, deu erro. Ele mostrou o teste uma vez, que é nessa parte, ou seja, que a gente setou ele como acessível. Obtive novamente uma referência de field 2, não setei ele como acessível, fiz o get dele e deu o erro para a gente aqui. Ó. Então, Illegal Access Exception, beleza? Vou até mostrar aqui qual que é a linha. Ó, Test Reflection 24. Foi exatamente aqui que ele deu o problema. Por quê? Porque a gente não colocou ele como acessível. Tá? Se eu voltar aqui como acessível, deixa eu só tirar esses outros dois. Beleza, agora ele mostra os dois. Tá? Então o que isso significa? Toda vez que eu obter uma referência de field usando getDeclaredFields, eu vou obter uma referência nova.
tá? Então, em outro ponto do nosso sistema, se eu fizer dessa forma, eu vou precisar sempre, toda vez, usar o método setAccessibleTrue, beleza? Agora falando de reflection utils, que é do pacote org Spring Framework útil, beleza? Ele tem um método chamado findField. Aqui eu passo qual é a classe que eu quero procurar um campo, né, uma propriedade, e qual é o nome dessa propriedade. E ele vai me retornar uma instância desse field. Tá? Na primeira vez que eu faço essa pesquisa, ele vai olhar no mapa que ele tem aqui internamente, tá? Um map, e ele vai ver se já existe para essa classe um field com esse nome. Se existir, ele vai retornar aquela instância. Se não existir, ele vai obter dessa forma, como a gente fez aqui em cima, e adicionar no mapa. Tá? Isso significa que, da próxima vez, igual aqui embaixo, eu estou obtendo o field 4. Eu estou obtendo ele através do findField novamente, da mesma forma. Então, como ele já tem no mapa, ele não vai fazer esse comando novamente. Ele vai me retornar o que já está no mapa dele. Ou seja, eu não preciso, na próxima vez, utilizar o setAccessibleTrue, tá? Porque eu estou usando a mesma referência. Tá? Então, vou fazer aqui um exemplo. Ó, notem que aqui eu só fiz o setAccessibleTrue a primeira vez que eu obtive usando o reflection utils. Da segunda, eu não fiz. Então, ele deve imprimir 4 vezes a palavra teste. Beleza, funcionou. Se eu remover aqui, por exemplo, no field 3, que é a primeira vez que ele está obtendo, ele vai dar erro. Exibe os 2 primeiros, né, que a gente fez usando o getDeclaredField, e na segunda vez, na terceira vez que a gente utiliza o reflection utils, ele dá o erro porque a gente não colocou ele como acessível, tá? Então, voltando aqui, ele vai retornar normalmente. Certo? Essas considerações que a gente tem que entender sobre o setAccessible, tá? Espero ter ajudado e valeu!